Em verdade, se o apóstolo disse isso, todos nós precisamos levantar a oração. Se os 12 mais poderosos no exército do Senhor dos Exércitos precisassem de tal súplica, o que diremos nós, que somos apenas os soldados interiores, os santos mais fracos? Se vocês esperam ganhar o dia, não nos convém orar, aumenta a nossa fé. É uma questão de disputa quanto à ocasião em que essas palavras foram proferidas. Alguns pensam que devemos olhar para a conexão do capítulo para a explicação. Jesus Cristo estava ensinando seus discípulos que se seu irmão os ofendesse 7 vezes ao dia, e 7 vezes ao dia se voltasse para eles, dizendo, eu me arrependo, eles deveriam perdoá-lo, e isso obrigou o apóstolo a dizer aumente nossa fé. Eles conceberam que era um dever tão difícil perdoar incessantemente e perdoar constantemente, que se sentiram incapazes de cumpri-lo sem um grande aumento de fé. Outros pensam, muito possivelmente com maior verdade, que a oração foi oferecida quando os apóstolos se esforçaram para expulsar os espíritos malignos do pobre endemoniado e falharam na tentativa. E eles disseram a Jesus, por que não podemos nós expulsá-lo? E ele disse, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta sicômoro, sê arrancada pela raiz, e planta-te no mar, e ela te obedeceria. Então eles disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. No entanto, qualquer que tenha sido a ocasião neste caso específico, sempre encontraremos uma ocasião boa o suficiente para apresentar a oração, e não sei se esta manhã pode ser uma ocasião em que cada um de nós pode ter uma necessidade especial de apresentá-la a Deus. Aumenta a nossa fé. Prosseguindo imediatamente para o assunto, a primeira coisa que consideraremos é o objeto da solicitude deles. Era a fé deles. Em segundo lugar, o desejo dos seus corações, aumenta a nossa fé. E então, em terceiro lugar, a pessoa em quem eles confiavam para fortalecer a sua fé, eles disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E, primeiro, então, o objeto de sua solicitude era sua fé. A fé é da maior importância para um cristão. Não há nada pelo qual devamos ter uma preocupação maior e mais séria do que nossa fé. Vou me esforçar para mostrar isso a vocês a partir de 7 ou 8 razões, e que Deus as pressione em seus corações e as envie para casa, para que cada um de nós possa ficar profundamente ansioso quanto a se temos uma fé vital real que nos une ao Cordeiro e traz salvação para nossas almas. Devemos, meus amigos, ser extremamente cuidadosos com nossa fé, tanto de sua retidão quanto de sua força. Primeiro de tudo, quando consideramos a posição que a fé ocupa na salvação. A fé é a salvação graça. Não somos salvos pelo amor, mas somos salvos pela graça, e somos salvos pela fé. Não somos salvos pela coragem, não somos salvos pela paciência, mas somos salvos pela fé. Ou seja, Deus dá sua salvação à fé e não a qualquer outra virtude. Não está escrito em nenhum lugar, aquele que ama será salvo. Não está registrado em nenhum lugar, que um pecador paciente será salvo. Mas é dito, aquele que crer e for batizado será salvo. A fé é a parte vital da salvação. Se um homem não tem fé, ele não tem tudo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se um homem tem fé verdadeira, por menor que seja sua virtude, esse homem está seguro. Mas supondo que seja possível para um homem possuir todas as virtudes do mundo, que ele seja um cristão em seu exterior, o próprio apóstolo Paulo, que ele seja tão fervoroso quanto um serafim, que ele seja tão diligente no serviço de seu mestre quanto você poderia conceber até mesmo um anjo no alto, ainda assim sem fé, assim declara a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. A fé é a graça salvadora, é o elo de ligação entre a alma e Cristo. Tire isso e tudo se foi. Remova a fé, você cerrou a quilha do navio, e ele deve afundar. Tire a fé, você tirou meu escudo e eu devo ser morto. Remova a fé, e a vida cristã se torna uma nulidade, ela é extinta de uma vez, pois o justo viverá pela fé, e sem fé como eles poderiam viver? Considere então que, uma vez que a fé é tão importante na salvação, cabe a cada um de nós indagar mais seriamente se temos fé ou não. Ó, meus irmãos, há 1000 farsas no mundo, 1000 imitações de fé, mas há apenas uma verdadeira fé salvadora vital. Há dezenas de fés nocionais, uma fé que consiste em manter um credo sólido, uma fé que ordena aos homens que acreditem em uma mentira, envolvendo-os com garantias de sua segurança, quando ainda estão no fel da amargura e nos laços da iniquidade,
Uma fé que consiste em confiar presunçosamente em nós mesmos. Há dezenas de fés falsas, mas há apenas uma verdadeira. Oh! Como você deseja ser salvo finalmente! Como você não quer ser enganado e marchar para a condenação com os olhos fechados, tome sua fé em sua mão esta manhã e veja se é uma moeda esterlina genuína. Devemos ser mais cuidadosos com nossa fé do que com qualquer outra coisa. É verdade, devemos examinar nossa conduta, devemos examinar nossas obras, devemos testar nosso amor, mas, acima de tudo, nossa fé, pois se a fé estiver errada, tudo está errado, se a fé estiver certa, podemos tomá-la como a pedra de toque de nossa sinceridade. Aquele que crê no Filho de Deus tem a vida eterna permanecendo nele. 2. Segundo, esteja ansioso sobre sua fé, pois todas as suas graças dependem dela. A fé é a graça raiz, todas as outras virtudes e graças brotam dela. Fale-me sobre o amor, como posso amar aquele em quem não acredito? Se eu não acredito que há um Deus, e que Ele é o recompensador de todos aqueles que o buscam diligentemente, como posso amá-lo? Fale-me sobre a paciência, como posso exercitar a paciência a menos que tenha fé? Pois a fé olha para a recompensa da recompensa, ela diz que todas as coisas estão cooperando para o nosso bem, ela acredita que de nossas angústias a maior glória surgirá e, portanto, ela pode suportar. Fale-me sobre a coragem, mas quem pode ter coragem se não tiver fé? Pegue a virtude que quiser e verá que depende da fé. A fé é o fio de prata no qual as pérolas das graças devem ser amarradas. Quebre isso e você quebrou o fio, as pérolas ficam espalhadas no chão, nem você pode usá-las para seu próprio adorno. A fé é a mãe das virtudes. A fé é o fogo que consome o sacrifício. A fé é a água que nutre a raiz. A fé é a seiva que dá vitalidade a todos os ramos. Se você não tem fé, todas as suas graças devem morrer. E na proporção em que sua fé aumenta, todas as suas virtudes também aumentarão, não todas na mesma proporção, mas todas em algum grau. O homem de pouca fé é o homem de pouco amor. O homem de grande fé é o homem de grande afeição. Aquele que tem grande fé em Deus poderia se entregar para morrer por Deus, mas aquele que tem pouca fé nele se encolheria na fogueira porque seu amor seria fraco. Cuide de sua fé, pois disso depende sua virtude, e se você cultivar coisas que são boas, coisas que são amáveis, coisas que são de boa reputação, coisas que são honrosas para você e agradáveis a Deus, guarde bem sua fé, pois em sua fé todas as coisas devem repousar. 3. Terceiro, tome cuidado com sua fé, porque Cristo pensa muito nela. Há 3 coisas no Novo Testamento que são chamadas de preciosas. Uma delas, você sabe, é o precioso sangue de Cristo, outras são as promessas extremamente grandes e preciosas, e a fé tem a honra de ser a terceira coisa, para aqueles que obtiveram fé igualmente preciosa. Então essa fé é uma das 3 coisas preciosas de Deus. É uma das coisas que Ele valoriza acima de todas as outras. Fiquei surpreso ontem, quando me deparei com uma ideia em um antigo teólogo, a respeito da honra que Deus coloca na fé. Diz ele, Cristo tira a coroa de sua própria cabeça para colocá-la na cabeça da fé. Observe quantas vezes ele diz, tua fé te salvou. Agora, não é a fé que salva, é Cristo que salva. Tua fé te curou, diz Cristo. Agora, a fé não curou, foi Cristo que curou, mas Cristo descoroou a si mesmo para coroar a fé. Ele tirou o diadema real da salvação de sua própria cabeça e o colocou na testa da fé. E ali ele fez da fé o Rei dos Reis, pois ela usa a coroa que somente o Rei dos Reis pode usar, a coroa da salvação. Você não sabe que lemos, somos justificados pela fé. Agora, em um sentido, este não é o fato, pois a questão da justificação é a justiça imputada de Jesus Cristo. Somos justificados por Cristo, mas Cristo veste a fé em suas próprias vestes reais e a torna verdadeiramente ilustre. Jesus Cristo sempre coloca a fé no assento de honra. Quando aquela pobre mulher veio cuja filha estava doente, ele disse, ó mulher, grande é a tua fé. Ele poderia ter dito, mulher, grande é o teu amor, pois foi um grande amor que a fez forçar seu caminho através da multidão e falar em nome de sua filha, ou, grande é a tua paciência, pois quando ele a chamou de cachorra, ela ainda se agarrou a ele e não se afastou, ou, ele poderia ter dito, grande é a tua coragem, pois ela disse, mas os cães comem das migalhas. Ou,
Ele poderia ter dito: grande é a tua sabedoria, pois ela era uma mulher sábia para extrair doces do amargo, e dizer: verdade, Senhor, mas os cães comem das migalhas. Mas ele ignora tudo isso, e diz: grande é a tua fé. Bem, se Cristo pensa tanto da fé, não deveríamos estimá-la muito. É possível pensar muito bem daquela joia que Cristo considera a mais valiosa? Se ele coloca a fé na vanguarda da testa da virtude, e se ele a considera como a joia mais escolhida na coroa do cristão, isso não nos despertará para ver se a temos ou não. Pois se a temos, somos ricos, ricos em fé e promessas, mas se não a possuímos, seja o que for que tenhamos, somos pobres, pobres neste mundo e pobres no próximo. 4. Em seguida, cristão, cuide bem da sua fé, pois a fé recolhida é a única maneira pela qual você pode obter bênçãos. Se queremos bênçãos de Deus, nada pode trazê-las, exceto a fé. A oração não pode atrair respostas do trono de Deus, a menos que seja a oração fervorosa do homem que crê. A fé é a escada na qual minha alma deve andar para ascender ao céu. Se eu quebrar essa escada, como poderei me aproximar do meu Deus? A fé é o mensageiro angélico entre a alma e o céu. Que esse anjo seja retirado, não posso enviar orações para cima nem receber as respostas para baixo. A fé é o fio telegráfico que liga a terra e o céu, no qual as bênçãos de Deus se movem tão rápido que antes de chamarmos ele responde, e enquanto ainda estamos falando ele nos ouve. Mas se esse fio telegráfico da fé for rompido, como podemos receber a promessa? Estou em apuros, posso obter ajuda para os problemas pela fé. Estou espancado pelo inimigo, minha alma naquele querido refúgio se apoia na fé. Mas, tire a fé, em vão eu clamo a Deus. Não há estrada entre minha alma e o céu. No inverno mais profundo, a fé é uma estrada na qual os cavalos da oração podem viajar, sim, e tanto melhor para a geada cortante. Mas bloqueiem a estrada, e como podemos nos comunicar com o nosso grande rei? A fé me liga à divindade. A fé me veste com as vestes da divindade. A fé envolve do meu lado a onipotência de Jeová. A fé me dá o poder de Deus, pois ela garante esse poder em meu favor. Ela me dá para desafiar as hostes do inferno. Ela me faz marchar triunfante sobre os pescoços dos meus inimigos. Mas sem fé, como posso receber algo do Senhor? Que aquele que vacila, que é como uma onda do mar, não espere receber algo de Deus. Então, cristãos, vigiem bem sua fé, pois com ela você pode ganhar todas as coisas, por mais pobre que seja, mas sem ela você não pode obter nada. Disse de Midas que ele tinha o poder de transformar tudo em ouro pelo toque de sua mão, e isso é verdade sobre a fé, ela pode transformar tudo em ouro, mas se destruirmos a fé, perderemos tudo, seremos miseravelmente pobres. Por que não podemos ter comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo? 5. Em seguida, meus amigos, cuidem de sua fé perpetuamente, por causa de seus inimigos, pois se vocês não querem fé quando estão com amigos, vocês precisarão dela quando tiverem que lidar com seus inimigos. Aquele bom e velho guerreiro, Paulo, uma vez liderou os efésios para o arsenal e depois de mostrar a eles os sapatos que eles deveriam usar, o cinto, a couraça, o capacete e a espada, ele disse solenemente: acima de tudo, tomem o escudo da fé. Mesmo que vocês esqueçam o capacete, estejam bem seguros do escudo, pois se seu capacete estiver fora, vocês podem afastar um golpe com o escudo e salvá-lo de sua cabeça. É melhor vocês calçarem os sapatos da paz e a couraça da justiça, mas se vocês omitirem um deles, cuidem para que tenham o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Bem, agora, a fé torna um homem muito poderoso quando ele lida com inimigos. Se um homem acredita que está certo, apenas tomando isso de um ponto de vista natural, traga esse homem diante de príncipes e reis, por amor à verdade, quão semelhante a um leão ele será. Ele dirá: não posso ceder, não devo, pois tenho a verdade do meu lado. Sim, embora outros possam chamá-lo de obstinação obstinada, é uma verdadeira nobreza de alma que ordena que um homem declare: não cederei. Muito mais forte é a verdadeira fé espiritual. Ela levou o mártir à fogueira e o capacitou a cantar quando as chamas o envolveram. Ela levou o outro ao mar, e como aquele de quem lemos nos antigos martirológios, ajudou até mesmo a velha matrona a clamar: Cristo ainda está.
A fé extinguiu a violência das chamas, fechou a boca dos leões e da fraqueza, nos tornou fortes. Ela superou mais inimigos do que toda a hoste de conquistadores. Não me fale das vitórias de Wellington, não mencione as batalhas de Napoleão, diga-me o que a fé fez. Oh! Se erigíssemos um monumento à honra da fé, que vários nomes esculpiríamos no poderoso pedestal. Inscreveríamos, aqui, a cova dos leões, ali, a batalha dos leopardos, ou, aqui, teríamos registrado como a fé dividiu o Mar Vermelho, e ali, como a fé feriu os midianitas, e ali, como Jael matou Císera pela fé. Que conflitos de fé teríamos que gravar? Ó, fé! Tua bandeira alta tremulará. Teu escudo é o mais glorioso. Grande és tu e cheio de vitórias. Contigo, ó fé, lanço desafio ao mundo, seguro da vitória. Dá-me uma criança para lutar, e sem fé, como o pobre Pedro diante da pequena donzela, eu tremeria e negaria meu mestre. Mas esse mesmo Pedro, com fé, não teme ficar diante de um sinédrio carrancudo, falar de seu mestre em meio às zombarias dos sumos sacerdotes. Maria, rainha dos escoceses, disse que tinha mais medo das orações e da fé de John Knox do que de um exército de 10.000 homens, e um inimigo sensato pode muito bem tremer quando tais invencíveis estão em guerra com ele. Eu não gostaria de ter um homem de fé se opondo a mim. Diga-me que o mundo me odeia, e eu me alegrarei com isso, mas diga-me que um homem de fé decidiu me esmagar, e eu preciso tremer então, pois há uma potência no braço desse homem, seus golpes atingem com força, e, quando ele fere em casa, como com uma vara de ferro. Tremam, inimigos de Deus, pois a fé deve vencer. E ó servos do Deus vivo, guardem bem sua fé, pois por ela vocês serão vitoriosos, e permanecerão como rochas, imóveis em meio às tempestades, inabaláveis pelas tempestades da perseguição. 6. E agora, uma sexta razão. Cuide da sua fé, porque de outra forma você não pode cumprir bem o seu dever. A fé é o pé da alma pelo qual ela pode marchar ao longo da estrada dos mandamentos. O amor pode fazer os pés se moverem mais rapidamente, mas a fé é o pé que carrega a alma. A fé é o óleo que permite que as rodas da devoção sagrada e da piedade sincera se movam bem, mas sem fé as rodas são tiradas da carruagem e nós arrastamos pesadamente. Com fé eu posso fazer todas as coisas, sem fé eu não terei a inclinação nem o poder de fazer nada a serviço de Deus. Se você encontrar os homens que servem a Deus melhor, você os encontrará como os homens de mais fé. Pouca fé salvará um homem, mas pouca fé não pode fazer grandes coisas. A pobre pequena fé não poderia ter lutado contra Apollyon. Não, ela queria que Christian fizesse isso. A pobre pequena fé não poderia ter matado diante de Spair, ela exigiu o braço de Griatiarte para derrubar aquele monstro. Pouca fé pode chegar ao céu com muita segurança, mas muitas vezes tem que correr e se esconder em uma casca de noz, e perder tudo, exceto suas joias. Se há grandes batalhas e grandes obras a serem feitas, deve haver grande fé. A segurança pode carregar montanhas em suas costas, pouca fé tropeça em um pequeno monte. Grande fé, como Behemoth, pode rapagar o Jordão em uma corrente de ar, pouca fé é afogada em uma gota de chuva, começa a pensar em voltar ao menor problema. Grande fé pode construir templos, ela pode empilhar castelos, ela pode pregar o Evangelho, ela pode proclamar o nome de Cristo diante dos inimigos, ela pode fazer todas as coisas, e se você for realmente grande e servir muito ao seu mestre, como eu confio que você fará, você buscará maior fé. Pois ao fazer isso você será mais diligente no dever. Ó vocês cristãos ativos, sejam cheios de fé. Vocês cristãos ocupados, certifiquem-se de guardar que eu por uma vez deixei isso cair, o que vocês farão? Como professores da escola sabatina, como pregadores, como visitantes dos doentes, ou o que quer que vocês tenham que fazer, fiquem certos de que a fé deve ser sua força e confiança. Se isso falhar, onde vocês estão então? Novamente, cuide da sua fé, pois somente a fé pode confortá-lo em seus problemas. Ai, dizem alguns, isso é tudo o que pensamos, os usos da fé para nos consolar em nossos problemas. Agora, eu nunca gosto de rir do povo de Deus porque eles desejam conforto. Eu acredito que é uma grande prova de que eles são crianças que eles gostam de coisas doces. Se não gostassem,
eu temeria que eles não fossem filhos de Deus de forma alguma. Mas eu ouço ministros dizendo: "Ah, você está sempre dizendo que quer conforto, você quer conforto." Ai, com certeza, eu digo, eles querem. E eles querem porque nunca o recebem de você, Senhor. Eu acredito que o povo de Deus precisa de conforto, embora, é verdade, eles queiram muito dele quando não deveriam tê-lo. Mas eles exigem uma promessa com muita frequência, e eles deveriam tê-la. Agora, a fé é o melhor cordial para a alma. Oh, como a fé realizará uma promessa em um momento em que há grandes problemas chegando? Ah, diz a fé, Deus diz, como teus dias, assim será tua força. Ah, diz a fé, é uma estrada áspera, os espinhos são afiados, as pedras estão espalhadas ao redor dela, mas então, teus sapatos serão de ferro e bronze. E a fé olha para os sapatos velhos e fortes, e diz, eu até me arrisco, e lá vai ela. A pequena fé fica murmurando em um canto, a grande fé está cantando no fogo. Eles o louvarão em voz alta em suas camas, eles cantarão seus altos louvores no fogo. A pequena fé fica desanimada, misturando suas lágrimas com a enchente. A grande fé diz, quando passares pelo rio, eu estarei contigo, a enchente não te submergirá, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderão sobre ti. Você ficaria confortável e feliz? Você desfrutaria da religião? Você teria a religião da alegria e não a da tristeza? Então busque mais fé. Você será salvo com muito pouca fé, mas não será salvo feliz. Você será feliz daqui para frente se crer no menor grau, mas você não será feliz aqui a menos que creia plena, habitual e sinceramente, creia fortemente nas promessas fiéis de Jeová, em toda a gloriosa dignidade de sua pessoa e em toda a fidelidade e imutabilidade de sua graça. Se vocês querem ser cotovias cristãs, e não corujas cristãs, busquem ter mais fé. Se vocês amam a escuridão e voam nela em escuridão e miséria, então se contentem com pouca fé. Mas se vocês querem subir ao sol e cantar como o pássaro do dia, então busquem forte confiança. Mais uma razão. Cuidem da sua fé, meus amigos, pois ela é frequentemente tão fraca, que exige toda a sua atenção. Não sei se algum de vocês sente que sua fé é forte demais, mas eu nunca sinto a minha forte o suficiente. Ela parece ser exatamente forte o suficiente para suportar os problemas do dia, mas não suportaria o corte mínimo com o avião. Eu não poderia me dar ao luxo de tirar o menor átomo, é apenas o suficiente, e nada mais. Quanto a alguns de nós, nossa fé é tão fraca que o menor problema ameaça devorá-la. A cabra passa e belisca seu broto tenro, o inverno a resfria e congela, ela está quase pronta para morrer. E minha fé muitas vezes pende do fio mais fraco, parece pronta para expirar. Cuide da sua fé, cristão, cuide da sua fé, seja o que for que você deixe do lado de fora à noite, não deixe aquela criancinha da fé, seja qual for a planta que esteja exposta à geada, certifique-se de colocar fé dentro. Cuide da fé, pois ela é tão fraca em geral, que precisa bem ter uma boa preservação. Assim, tentei, da melhor forma que pude, esta manhã, expor a grande necessidade de olhar para a nossa fé, e nossa oração deve ser, como foi a dos apóstolos, aumenta a nossa fé. Segunda, isso nos leva, em segundo lugar, a considerar o desejo do coração dos apóstolos. Aumenta a nossa fé. Eles não disseram, Senhor, mantém nossa fé viva, Senhor, sustenta-a como ela está no presente, mas, aumenta a nossa fé. Pois eles sabiam muito bem que é somente pelo aumento que o cristão se mantém vivo. Napoleão disse uma vez, devo lutar batalhas, e devo vencê-las, a conquista me fez o que sou, e a conquista deve me manter. E é assim com o cristão. Não é a batalha de ontem que me salvará hoje, devo seguir em frente. Uma roda permanecerá ereta enquanto se mover, mas quando começar a parar, ela cai. Os homens cristãos são salvos pelo progresso, seguir em frente constantemente mantém o cristão vivo. Se fosse possível para mim parar, não sei onde estaria minha vida. O cristão deve seguir em frente, pois a flecha subirá enquanto ainda estiver em andamento, mas ela para no momento em que o poder que a mantém no alto para. Então o apóstolo disse ao Senhor, aumenta a nossa fé. Primeiro, aumente nossa fé, em sua extensão, a extensão do que ela receberá. Normalmente,
Quando começamos a vida cristã, a fé não alcança muito, ela só acredita em algumas doutrinas elementares. Descobri que muitos jovens convertidos não foram muito além de crer que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. Aos poucos eles avançam um pouco e acreditam na eleição, mas há algo um pouco além que eles não recebem. E não é até depois de anos que eles acreditam em todo o Evangelho. Alguns de vocês, meus ouvintes, e muitos que não são meus ouvintes são pequenas almas miseráveis e apertadas. Vocês aprenderam um credo de ferro fundido e nunca sairão dele. Um certo alguém elaborou 5 ou 6 doutrinas e disse: existem as doutrinas da Bíblia, e vocês acreditam nelas, mas querem ter sua fé aumentada, pois não acreditam em muito mais do que está na Bíblia. Não creio que difira de nenhum dos meus irmãos hipercalvinistas no que acredito, mas difiro deles no que eles não acreditam. Não acredito menos do que eles, mas acredito um pouco mais, e penso que, à medida que crescemos, teremos nossa crença aumentada. Não apenas existem algumas doutrinas cardeais que serão suficientes para guiar nosso navio, norte, sul, leste ou oeste, mas começaremos a aprender algo sobre o noroeste e nordeste, e o que fica entre os 4 pontos. Muitas pessoas, quando ouvem algo um pouco contrário ao que geralmente ouvem, dizem imediatamente: isso não é sensato. Mas quem fez de você um juiz do que é sensato? E há algumas pequenas almas que se colocam como príncipes em Israel, e pensam que todo homem deve acreditar como eles acreditam, ou então ele está decididamente errado, e não manterá nenhuma comunicação ou comunhão cristã com ele. Tenho certeza de que posso orar ao Senhor por eles, aumente a fé deles. Ajude-os a acreditar um pouco mais, ajude-os a acreditar que pode haver cristãos wesleyanos, que há boas pessoas da igreja, e não apenas que batistas em particular são pessoas muito boas, mas que há alguns eleitos de Deus em todos os lugares. Tenho certeza de que oro por todos os fanáticos, para que tenham um coração um pouco mais amplo. Eu gostaria de esticar um pouco seus corações. Mas, não, eles alcançaram a última Tule, eles chegaram à última das Ilhas Afortunadas, não pode haver nenhuma costa além. É perigoso para um marinheiro espalhar suas velas em mares não experimentados. Até aqui, diz o piedoso Crisp, e, portanto, muitos imaginam, até aqui você irá, e não mais longe. O Dr. Gil declara exatamente isso, e quem se aventurará a dizer mais? Ou talvez Calvino tenha se tornado padrão e que negócio tem qualquer homem para pensar um único pensamento além de Calvino? Bendito seja Deus, fomos um pouco além disso, e podemos dizer, aumente nossa fé. Com toda a nossa admiração por esses grandes teólogos padrões, não estamos preparados para nos fechar em suas pequenas gaiolas de ferro, mas dizemos: abra a porta e deixe-me voar, deixe-me ainda sentir que estou em liberdade. Aumente minha fé e me ajude a acreditar um pouco mais. Sei que posso dizer que tive um aumento de fé em um ou 2 aspectos nos últimos meses. Não pude, por muito tempo, ver nada parecido com o milênio nas Escrituras, não pude me alegrar muito com a segunda vinda de Cristo, embora acreditasse, mas gradualmente minha fé começou a se abrir para esse assunto, e agora acho que é parte da minha comida e bebida, estar procurando, bem como me apressando para, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Acredito que apenas comecei a aprender o ABC das Escrituras ainda, e constantemente clamarei ao Senhor: aumenta a minha fé, para que eu possa saber mais e acreditar mais, entender a tua palavra muito melhor. Aumenta a minha fé, em sua extensão. Em seguida, aumenta a minha fé, em sua intensidade. A fé precisa ser aumentada em seu poder, bem como em sua extensão. Não desejamos agir como alguns fazem com o rio, quando rompem as margens, para deixá-lo se espalhar sobre o pasto, e assim torná-lo mais raso, mas desejamos, enquanto ele aumenta em superfície, que possa aumentar igualmente em sua profundidade. Aumente a intensidade de nossa fé. A fé a princípio toma a misericórdia de Deus com a palma da mão aberta, à medida que aumenta, ela segura com seus dedos, e não mais firmemente, mas quando a fé se fortalece, ela toma, como com um torno de ferro, e a agarra, e nem a morte nem o inferno poderiam arrancar uma promessa da mão da fé quando a fé é forte. O jovem cristão a princípio não é constante em sua fé, um pequeno vento vem, e ele treme. Quando ele pega um velho cristão, ele pegará o velho Bóreas, com 50 de seus ventos, para movê-lo. Vocês não sentem, meus queridos amigos, que querem que a fé seja aumentada em sua intensidade. Vocês não cantariam com Watts, ó.
Se eu tivesse uma fé mais forte, para olhar além do véu, para dar crédito ao que meu Salvador diz, cuja palavra nunca pode falhar. Sua pobre pequena fé não pode ver muitos metros à sua frente, pois há nuvens de escuridão ao redor, mas uma fé forte pode escalar a colina que é chamada de Claro, e do topo dela pode ver a cidade celestial, e a terra que está muito distante. Ó! Que Deus aumente sua fé a tal ponto, que você possa frequentemente ter visões do céu, que você possa cantar docemente, como Moisés poderia ter feito no topo de Pisga, ó! A cena arrebatadora e arrebatadora que surge à minha vista. Doces campos adornados em verde vivo, e rios de deleite. Para que você possa subir até lá, banhar seus olhos em esplendor, mergulhar sua alma em rios de bem-aventurança e ser completamente transportado e levado por visões daquele estado de bem-aventurança que em breve será seu, deixe-me exortá-lo a clamar ao Senhor, aumenta a minha fé, em seu poder de realizar o céu e em todos os outros sentidos. Terceira, não tenho tempo para me deter nisso, mas devo encerrar mencionando muito brevemente a pessoa a quem os apóstolos dirigiram sua oração. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Eles foram até a pessoa certa. Eles não disseram a si mesmos, aumentarei minha fé. Eles não clamaram ao ministro, pregue um sermão reconfortante e aumente minha fé. Eles não disseram, lerei tal e tal livro, e isso aumentará minha fé. Não, eles disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Somente o autor da fé pode aumentá-la. Eu poderia inflar sua fé até que ela se transformasse em presunção, mas não poderia fazê-la crescer. É a obra de Deus alimentar a fé, bem como dar-lhe vida a princípio. E se algum de vocês deseja ter uma fé crescente, vá e leve seu fardo esta manhã ao trono de Deus, clamando, Senhor, aumenta a nossa fé. Se você sente que seus problemas aumentaram, vá ao Senhor e diga, aumente nossa fé. Se seu dinheiro está acumulando, vá ao Senhor e diga, aumente nossa fé, pois você vai querer mais fé à medida que obtém mais prosperidade. Se sua propriedade está diminuindo, vá a Ele e diga, aumente nossa fé, para que o que você perde em uma balança possa ganhar na outra. Você está doente e cheio de dor esta manhã? Vá ao seu mestre e diga, aumente minha fé, para que eu não fique impaciente, mas seja capaz de suportar bem. Você está cansado e exausto? Vá e suplique, aumente nossa fé. Você tem pouca fé? Leve-a a Deus, e Ele a transformará em grande fé. Não há estufa para o cultivo de plantas tenras, como uma casa que está dentro das cortinas, o tabernáculo de Deus, onde a Shequina habita. Tenho falado com muita dor, mas eu, se possível, encerraria perguntando a vocês, que são cristãos, se vocês não acham esta oração muito necessária para o seu próprio estado. Que cada um se pergunte, não quero mais fé? Meus irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, fiquem certos, vocês nunca terão muito desta preciosa graça. Se vocês pagarem todo o caminho até o céu, nunca terão um centavo para gastar quando chegarem ao portão do céu. Se vocês viverem na fé durante toda a sua jornada, não terão um pote de maná sobrando. Orem, então, por um aumento de fé. Vocês querem que esta igreja permaneça, não é? Ela só pode permanecer na proporção em que vocês são homens de fé. Sei que posso exortá-los a serem homens de oração, mas a fé é a pedra fundamental, a oração vem em seguida. A oração sem fé seria uma zombaria vazia, não ganharia nada de Deus. Vocês querem que permaneçamos? Vocês sabem como o mundo fala de nós, como o entusiasmo das pessoas que alugam a Park Street é falado. Como deve ser mantido, exceto por meio de sua fé. Como as mãos de seu ministro serão sustentadas, exceto por sua fé e suas orações? Que a fé seja o Arão, que a oração seja o Ur, e a fé e a oração podem sustentar as mãos de Moisés, enquanto o exército abaixo está lutando contra o inimigo. Vocês seriam impedidos de cair? Vocês devem ser fortes na fé. Pouca fé cai, fé forte permanece. Vocês venceriam o dia e reinariam no céu, com uma coroa estrelada mais brilhante do que vocês poderiam esperar? Então sejam aumentados em fé. E vocês honrariam muito a Deus e entrariam no céu, depois de terem lutado uma boa luta e conquistado uma coroa? Então eu oferecerei a súplica, aumente a fé do meu povo, e colocarei a oração, aumente minha fé. Mas há alguns de vocês, queridos amigos, que não poderiam usar esta petição, e não ousam.
De que lhes valeria se o fizessem? Visto que não têm fé, como poderia aumentar aquilo que não existe? Em vez disso, sua primeira necessidade é a posse dos simples germes da fé. Ó, meus ouvintes, eu me maravilho com o que alguns de vocês fazem sem os confortos que somente a fé pode proporcionar. Alguns de vocês são pessoas muito pobres. Como conseguem suportar suas labutas e problemas sem fé? Onde está seu conforto? Não me admiro que vocês fiquem bêbados ou se revoltem na cervejaria, se não tem outro conforto neste mundo. Quando penetrei em algumas de nossas ruas secundárias e vi a pobreza das pessoas, pensei, se essas pessoas não têm religião, o que elas têm para confortá-las? Elas não são como o homem rico, que pode se entregar de todas as maneiras. O que elas têm neste mundo que vale a pena viver? Suponho que eles tenham algum tipo de felicidade. Que tipo de coisa é? Não posso dizer. É para mim uma fonte de investigação contínua. E vocês, homens ricos, o que farão sem fé? Vocês sabem que devem deixar todas as suas propriedades para trás. Certamente isso tornará a ideia da morte terrível para vocês. Não consigo entender nem mesmo sua felicidade, se é que vocês têm alguma. Eu sei disso, que eu não trocaria meu estado abençoado por tudo que a terra chama de bom ou grande, e enquanto minha fé puder mantê-la firme, não invejo o ouro do pecador. Mas eu quero lhe perguntar o que você faria no próximo mundo sem fé. Lembre-se, você está agora na beira do vasto abismo de um futuro desconhecido. Sua alma está tremendo à beira do abismo escuro. Cada vez que seu pulso esquenta, sua alma é trazida para mais perto da eternidade. A fé dá asas à alma, mas o que você fará sem asas? Há um abismo estreito que divide a terra do céu. O cristão bate suas asas, e carregado sobre elas, voa para o céu, mas o que você fará sem asas? Será um salto para a perdição, afundar para sempre, sem o poder de se recuperar. Se um cristão pudesse afundar em sua jornada para o céu, ele não afundaria muito, pois ele bateria suas asas e voltaria a subir. Mas lá estará você, descendo perpetuamente por aquele poço que não tem fundo, lutando para se levantar, mas você não pode, pois você não tem asas. Mais uma vez, ó descrente, o que você fará sem fé? Pois a fé dá olhos à alma, a fé nos dá para ver coisas que não são vistas, é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. O cristão, quando morre, entrará na terra da morte com os olhos abertos, por meio dos quais, boas hostes de anjos alegrarão sua visão, mas você deve morrer um espírito cego e sem olhos. Infeliz é o destino dos cegos neste mundo presente, mas quão infinitamente deplorável é essa cegueira eterna que impedirá uma visão dos esplendores do paraíso e excluirá para sempre até mesmo o mais fraco raio de alegria ou esperança. E, mais uma vez, a fé é a mão da alma. O cristão, quando morre, agarra-se à vestimenta de Cristo, e Cristo o carrega para o céu. Um anjo brilhante desce, eu aperto aquele anjo, e em suas asas ele me leva para a bem-aventurança. Mas quando o descrente morre, o anjo teria uma missão inútil, pois ele não tem mãos. Suponha, ó pecador, que Cristo esteja lá, mas você não pode nem tocar em suas vestes, pois não tem mãos para fazer isso. O que você fará no outro mundo sem mãos? Você acha que Deus sofrerá tais almas deformadas no céu, sem mãos e sem olhos? Não, de forma alguma. Mas como você poderia entrar sem mãos? Você não poderia abrir os portões do céu. O que você faria? Você clamaria a Deus por misericórdia, e se a misericórdia fosse estendida a você, você não teria mãos para segurá-la. Não entendo como alguns de vocês são felizes sem religião, não sei o que pretendem fazer se morrerem sem fé. Vá para casa e pense no que fará se morrer sem religião, se pretende descaradamente enfrentá-la diante da face do Eterno ou se submeter docilmente. Pecador! Você não pode entrar no céu sem fé, mas o que decidiu fazer? Você pretende derrubar os portões do céu? Você acha que tem onipotência suficiente para forçar seu caminho através de esquadrões de querubins e legiões de anjos e assim entrar pela força principal? Ou o que você planeja fazer? Você pretende se deitar tranquilamente em camas de enxofre? Você planeja ser jogado de bom grado perpetuamente naquele lago de enxofre onde não há fundo, onde lágrimas salgadas caem para sempre? Você fará isso?
Você fará sua cama no inferno? Senhores, vocês estão tão apaixonados que estão contentes com tal condenação eternamente? Sua razão se foi completamente? Seus sentidos estão tão obscurecidos que vocês podem assim se lançar fora? Certamente vocês resolveram fazer algo. O que, então, vocês farão? Vocês imaginam que sem fé vocês entrarão no céu, quando está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Deus disse, aquele que não crer será condenado, você acha que pode reverter o decreto? Você subirá no trono de Jeová e renunciará a Jeová? Você mudará seu mandato e admitirá o descrente no céu? Não, você não pode. Trema, então, incrédulo, trema, pois não te espera nada além de uma terrível expectativa de julgamento e de ardente indignação. O que vocês farão nas ondas do Jordão, sem fé para manter suas cabeças acima das águas? Deus dê fé àqueles que não têm nenhuma, e quanto aos outros, que ele aumente sua fé.